você está? Espero que esteja bem. Eu sou a professora Helena de Língua Portuguesa. Sou morena, com os cabelos castanhos, cacheados. Sou de estatura mediana. Hoje estou usando uma blusa estampada. Atrás de mim nós temos uma parede verde bem clara. E aqui estou eu, uma vez mais, com muita alegria para convidar você a mergulhar no mundo da nossa língua portuguesa. Aceita o convite? Nós sabemos que sempre que produzimos um texto, seja ele escrito ou seja ele oral, nós o fazemos com uma intenção. E para alcançar essa intenção, nós nos utilizamos de alguns recursos de efeitos de sentido. Há 4 desses efeitos de sentido essenciais a serem compreendidos para a interpretação de textos. Nós temos a ambiguidade, o duplo sentido, a ironia e o humor. Nesta aula, vamos falar sobre a ironia e o humor. Em um texto, os elementos da linguagem se combinam e produzem efeitos de sentido, como a ironia e o humor. Muitas das vezes, para percebermos esses sentidos, é preciso que estejamos atentos às pistas linguísticas, ou seja, as pistas que estão no texto e que foram oferecidas pelo seu autor. É preciso conhecer bem esses conceitos para evitar equívocos na comunicação. A ironia consiste em utilizar uma palavra ou expressão atribuindo-lhe diferente sentido ou significado de acordo com o contexto. Ou seja, a ironia é falar algo querendo dizer o contrário. Observe que o rapaz do vídeo bate palmas, mas todo o corpo dele mostra que ele não está nem um pouco entusiasmado. Perceba o ritmo das palmas, observe a expressão facial dele. Na oralidade, nós temos essas, entre outras pistas, mas em um texto escrito, quais pistas eu tenho? Bem, nós temos as pistas linguísticas. A ironia pode ter como objetivo levar o ouvinte a uma reflexão, que pode ser uma crítica ou até mesmo gerar um efeito de humor. O humor é utilizado com a intenção de provocar o riso. Esse efeito de sentido pode ser gerado pela presença de alguns elementos, como, por exemplo, elementos cômicos, elementos engraçados. Podemos ter também elementos inesperados, ou seja, uma surpresa. Você está lendo o texto e aparece algo inesperadamente e leva você a rir. Podemos ter também o humor gerado pelos absurdos, situações absurdas. A maioria dos efeitos de sentido de textos citados até então tem em comum um objetivo: o humor. Situações cômicas ou potencialmente humorísticas trazem em si a característica do efeito surpresa. Geralmente tem algo surpreendente que nos leva a sorrir. Você gosta de sorrir? Eu gosto bastante. O humor e a ironia são recursos utilizados pelos autores
para expressar sentidos que estão além daqueles que são muito óbvios. Esses sentidos estão implícitos no texto. Vamos relembrar o que são os implícitos? Implícito é algo que não está expresso no texto de forma clara e direta. É uma informação que precisa ser deduzida por estar subentendida. É o que algumas pessoas chamam de ler nas entrelinhas. Você já fez alguma questão que pedisse para você inferir o sentido de uma expressão ou palavra? Ou de uma expressão, por exemplo, facial? Eu acredito que sim. Quando você infere, você extrai uma informação que estava implícita no texto. Você faz uma inferência. Você lê além das palavras. Nessa aula, nós analisaremos os recursos do humor e da ironia em textos de dois gêneros, o meme e a tirinha. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção às pistas linguísticas que aparecem em forma de recursos usados pelo autor para alcançar o efeito comunicativo que ele pretende. Nós analisaremos as pistas não verbais e verbais. Primeiro, vamos à leitura do meme. Conte-me mais sobre o calor que só você está sentindo. A primeira pista não verbal é a escolha do personagem que está no meme. Esse personagem atuava de forma muito irônica em um filme que foi recentemente regravado. Mas você pode pensar, não entendi. Vamos então observar a postura do personagem. Note que ele está com um sorriso meio aberto e com uma postura de quem não está muito preocupado com o desenrolar da situação. Observe como ele posta a mão dele no rosto. Ele está nessa posição porque ele, na verdade, já espera receber uma resposta que para ele é nada interessante. E nós podemos deduzir isso a partir da expressão fisionômica dele. Então, se nós fôssemos resumir as pistas linguísticas não verbais que geram o efeito de humor e de ironia nesse texto, nós diríamos que, em primeiro lugar, é a escolha do próprio personagem e tudo aquilo que ele já representa por si só. Temos também a postura dele, uma postura bem relaxada. E ainda podemos falar sobre esse sorriso que ele está mostrando para todos nós. Agora que nós já analisamos as pistas não verbais, nós analisaremos as pistas verbais nesse meme, porque elas também ajudam na composição dos efeitos de sentido. Perceba que o início do texto conte-me mais sobre o calor. Pode dar uma falsa impressão de que o personagem tem um interesse real na nossa resposta. Mas, na continuação da frase, nós temos as palavras só você, que por si só já trazem ironia ao texto, porque elas lembram ao interlocutor que não é só ele que está com essa sensação do calor.
Mas, além disso, elas estão também em caixa alta, ou seja, elas estão escritas com letra maiúscula. E isso foi feito para chamar mesmo a atenção do leitor. A caixa alta gera o efeito de sentido de ênfase. Então, chama bastante atenção para a mensagem que ela quer passar. Se nós pudéssemos resumir essas pistas verbais, nós diríamos que nós temos a composição da frase com a escolha das expressões conte-me e só você. Lembrando que o só você está em caixa alta. Esses recursos foram utilizados para gerar o efeito de humor e de ironia nesse meme. Você conseguiu perceber essa ironia? Agora, nós analisaremos essa tirinha. Vamos à sua leitura. Leite é ótimo para a pele. Eu até lavo meus pés com leite. Que desperdício! Que nada! Depois eu reaproveito o leite. Eu tenho uma pergunta para você. Quais são os elementos que produzem efeito de sentido de humor nesse texto, hein? Bem, nós podemos dizer que temos aqui uma combinação entre elementos verbais e elementos não verbais, assim como nós percebemos no meme que nós acabamos de analisar. Para nós fazermos uma análise bem criteriosa dessa tirinha, nós iremos analisá-la quadro a quadro. Nessa primeira cena do texto, nós podemos observar que os três personagens estão com um semblante bem tranquilo. Há duas pessoas conversando e o gatinho está tomando o seu leite. Existe aqui a primeira fala que não nos diz nada demais. Leite é ótimo para a pele. Até aqui, tudo bem. Nesse segundo quadrinho, a fisionomia da personagem com coque já se modifica para enfatizar a opinião dela sobre o uso do leite para a lavagem dos pés. Nós podemos perceber que os olhos dela estão mais abertos, suas mãos também parecem estar mais abertas e, além disso, temos a impressão de ela ter virado o seu corpo, de modo que ela consiga olhar melhor para o outro personagem com quem ela conversa. Outro ponto interessante nessa cena é que nós não conseguimos ver muito bem o rosto do gatinho. Isso dá a entender que ele não é muito importante nesse momento da história. No entanto, no terceiro e último quadrinho, o enfoque é na expressão fisionômica do gato. Ela, que transmitia uma postura calma e tranquila, agora está com aparência um pouco surpresa por perceber que, após lavar os pés, um dos personagens reutiliza o leite. Não tem como nós sabermos quem é a dona desse gato, mas certamente a fisionomia do bichinho gera o efeito de humor da tirinha. Estamos chegando ao fim de mais um encontro e vamos ao momento da revisão dos conteúdos abordados na aula de hoje. Hoje, nós vimos que a ironia é um disfarce, é uma simulação. Vimos também que o humor ocorre em situações inusitadas
ou absurdas. Além disso, percebemos que há elementos não verbais, como, por exemplo, expressões fisionômicas e elementos verbais, como a caixa alta, que auxiliam para que tenhamos o efeito de humor e de ironia em um texto. Agora é com você! Chegamos ao momento do desafio da nossa aula. Leia a anedota abaixo e identifique o que gera efeito de humor no texto. Divirta-se! Nossa aula termina aqui, mas já já estaremos juntos de novo. Tchau e até a próxima!